minha gente. Quem está aí? Chegando, vão comentando, compartilhando. Nós faremos hoje a exposição da carta de Cristo à igreja de Sardes. A descrição aí, a exposição da carta de igreja, na verdade a exposição da carta de Cristo à igreja de Sardes, a mensagem de Cristo ontem e hoje. Os irmãos que vão chegando. Vocês estão me ouvindo bem, minha gente? Quem está chegando aí, estiver me ouvindo bem, já deixa o seu ok. Me diga aí se o áudio está bom. Me diga como é que está a comunicação. Vai chegando, vai dando sua curtida, seu comentário. Nos ajude a chegar no máximo de pessoas possível. Meu amigo Arlindo Ferreira. Arlindo, meu amigo, o som tá legal? Você tá me ouvindo bem? Comente aí, comente se o som tá legal, o áudio tá legal, meu amigo? Bênção. Satisfação em ter você aqui conosco. Grande vendedor Arlindo. Trabalhando juntos, vendendo livros, bíblias, comprando. Meu amigo Adelson Mendes, Pai do Senhor, boa noite, Adelson. Aproveite, Adelson, com Cláudio Novo, Arlindo, compartilhe, tá bom? Já vai compartilhando, não custa nada e você nos ajuda a chegar no máximo possível de pessoas. Você vai nos ajudando a alcançarmos seus amigos, conhecidos, pessoas que talvez você nem conheça e também muitas das vezes eu nem conheço, é alcançado através dessas lives. Então, aproveite, comente, compartilhe e seja abençoado. Meu amigo Marcelo Pinheiro, grande líder, grande cantor, Deus abençoe meu amigo Marcelo, sua esposa Líbia, meu amigo Cláudio Anô Parintins, Deus abençoe, um abraço na família. O irmão Cláudio Anô foi aluno nosso de Ibadã, um grande aluno, Deus abençoe, é um privilégio ter você aqui conosco. Na verdade, nós temos no decorrer dessas lives muitos alunos do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Ibadã, as duas turmas que nós lecionamos, uma Vânia Nunes, inclusive agora está aqui nos acompanhando, também aluna do Ibadã. Aproveitem para vocês compartilharem, aproveitem para vocês enviarem esta live para o máximo possível de pessoas. Hoje nós estudaremos a quinta carta de Cristo à
Igreja de Sardes, uma mensagem atual, e eu estou muito feliz com o alcance destas lives. É a primeira vez que faço exposições do Apocalipse, e se Deus nos permitir, nos der graça, eu quero continuar fazendo exposição do capítulo 4, 5, assim sucessivamente até o capítulo 22, porque é um livro que trata da revelação de Deus e pouquíssimas pessoas dedicam-se a estudá-lo. Por isso que nós temos um número muito grande. Recebo mensagem de pessoas de boa parte do país. Hoje eu estava conversando com um obreiro lá de Santa Catarina, que tem sido alcançado através das nossas lives, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Recife, enfim, pessoas de todas as regiões do país têm sido ministradas, alcançadas, e eu fico muito grato a Deus, porque é Ele que nos proporciona tudo isso. E estudaremos hoje, como disse, a quinta carta. Nós finalizamos as exposições do capítulo 2, certo? No capítulo 2 do Apocalipse nós temos 4 cartas: Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Nós encerramos as exposições do capítulo 2 e eu quero muito, minha gente, quero muito mesmo, antes, o amigo Lucas Daniel, diretamente de Alagoas, seja muito bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, fique conosco nessa live, com certeza Deus vai abençoar e edificar a sua vida. Então, nós finalizamos as exposições do capítulo 2, certo? As 4 primeiras cartas, e hoje nós daremos início às exposições do capítulo 3 do Apocalipse com a Igreja de Sardes. Na próxima quarta-feira nós estudaremos, se Deus nos permitir, a carta de Cristo à Igreja de Filadélfia, e por último, mas não menos importante, nós estudaremos a carta de Cristo à Igreja de Laodiceia. Então, vamos lá, vamos dar início. Irmão Caio Lima, Deus abençoe, aproveitem e compartilhem essa live, comentem. Nós vamos iniciar a exposição da terceira carta, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Carta de Cristo à Igreja em Sardes. São 6 versículos que compõem esta carta, e como todos vocês que estão nos acompanhando percebem que eu tenho feito o contexto histórico envolvendo a cidade, o contexto histórico envolvendo a carta, a destinatário, apresentação, elogio, aprovação, reprovação, advertência e promessa final aos vencedores. Praticamente, recapitulando, eu tenho feito isso em todas as exposições, as 7 cartas, com exceção da Igreja de Esmirna e da Igreja de Filadélfia, que não recebem de Cristo reprovação alguma. As demais cartas seguem um modelo, seguem um padrão: destinatário, apresentação, avaliação, elogios, reprovação, advertência e promessa final aos vencedores. Praticamente, este é esta é a forma, a estrutura, a melhor palavra é essa, a estrutura das 7 cartas do Apocalipse. Então vamos lá. Capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é o conteúdo da carta de Cristo à igreja de Sardes. Então, Daniel, qual é a melhor forma de nós entendermos as cartas do Apocalipse? Na verdade, o que eu vou lhe ensinar agora é um modelo para se compreender a Escritura num todo. Nós precisamos entender o contexto histórico que envolve cada história da Bíblia. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita em culturas diferentes, em épocas diferentes, em idiomas diferentes, num contexto totalmente diferente do nosso contexto ocidental. Então, para nós compreendermos as cartas, e isso Deus tem me dado graça para fazer ao longo dessas exposições, nós precisamos entender o contexto histórico da cidade de Sardes. Nós precisamos compreender o contexto histórico da igreja de Sardes, a localização da cidade, a cultura da cidade, o comércio, religião, para que nós tenhamos uma compreensão exata de cada carta que Cristo enviou às 7 igrejas. Então, eu queria, um abraço meu amigo Denis, abraço meu amigo Carlinhos, que está nos acompanhando, Deus abençoe. Eu queria iniciar agora. Eu preparei um conteúdo riquíssimo para edificar a sua vida, e como tenho feito, eu separei aqui algumas características da cidade de Sardes. Daniel, o que é Sardes? Onde Sardes estava? Quais são suas características? O que havia em Sardes? Em primeiro lugar, a glória de Sardes estava em seu passado. Diferentemente das demais cidades, como a cidade de Éfeso, que era uma importantíssima cidade, diferentemente da cidade de Laodiceia, que era uma cidade riquíssima, diferentemente da cidade de Pérgamo, que também era uma cidade muito bem estruturada, a cidade de Sardes, ela vivia com a glória, ou pela glória do seu passado. Toda a glória de Sardes não residia no presente que elas estavam, mas no passado em que outrora a cidade teve grandes privilégios, que vou explanar no decorrer desta aula. Sardes era uma das mais gloriosas cidades da Ásia Menor. Era uma das cidades mais antigas, fundada por volta de 1200 a.C. Sardes também foi a capital do reino da Lídia. Encontrava-se em Sardes diversas estradas romanas grandes. O povo da cidade era conhecido por sua maneira luxuosa e dissoluta de viver. Alguns historiadores narram que os habitantes de Sardes orgulhavam-se de ali residirem devido à sua estrutura, devido à sua estabilidade, como era uma cidade alta, uma cidade muito bem protegida, então os seus habitantes orgulhavam-se de lá habitar. Desde o início, Sardes foi uma fortaleza militar quase que inconquistável. Seus moradores viviam tranquilamente, mesmo tendo que conviver com tentativas de invasão. Sardes era temida por todos, alcançando também grande riqueza
através do comércio e dos negócios. Sardes, olha que curiosidade, Sardes foi a primeira cidade a cunhar moedas de ouro e prata. Sardes era uma cidade tão fortificada, tendo em vista que era uma fortaleza militar, que a expressão capturar Sardes tornou-se sinônimo de realizar o impossível. Também em Sardes havia uma grande comunidade judaica. Agora, eu vou narrar aqui para vocês um fato histórico que vai nos dar luz no texto para que nós tenhamos um entendimento claro. Sardes orgulhava-se muito de sua estabilidade, de ser uma cidade segura, muito bem protegida. Do decorrer da sua história, inúmeros invasores tentaram, de alguma forma, utilizando métodos, invadir e exilar Sardes. Mas durante muitos anos, várias tentativas foram feitas, impérios tentaram sitiar Sardes, império tentou exilar Sardes, mas estas tentativas foram frustradas. Portanto, a cidade era muito bem protegida. Mas até que uma noite, durante o reinado do famoso rei Creso, o exército persa invasou, encontrando meio de entrar em Sardes. Alguém muito ousado subiu parte do penhasco, escalando uma fenda do precipício, entre aspas, intransponível, em um ponto sem vigilância. Abriu os portões da cidade e conseguiu realizar um ataque surpresa. Como ninguém esperava por isso, o resultado foi ainda mais devastador. Ciro o Persa, que também aparece em várias histórias bíblicas, conquistou Sardes no ano 546 a.C., um momento jamais esquecido. Embora Sardes continuasse a ser uma cidade importante, a lição havia sido aprendida. Séculos depois, Antíoco III também invadiu a cidade, capturando-a no ano 214 a.C. Depois disso, Sardes perdeu sua importância para Pérgamo, mas passou a viver principalmente com as glórias do seu passado. Vocês estão me ouvindo bem aí, minha gente? O irmão Claudio colocou aqui que está meio baixo o áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Coloque aí nos comentários quem está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem, irmão Nunes? Dá uma aumentada no seu volume, irmão Claudio. Aumente seu volume. Só um pouquinho. Aí. Olha só. Então, eu fiz esse contexto, certo? Trouxe essas curiosidades sobre a cidade de Sardes, sua importância, sua estabilidade, e contei uma história para vocês da invasão, pelo menos duas invasões, através de Ciro e através de Antíoco III, porque nós vamos entender a carta, o contexto quando Cristo fala sobre ladrão, o contexto quando Cristo fala sobre vigilância, o contexto quando Cristo fala sobre morte. Todos esses detalhes estão inseridos na história da cidade. E eu vou, ao longo desta aula, narrar todos esses fatos para vocês. Trouxe algumas curiosidades sobre a cidade de Sardes. Agora eu vou trazer algumas curiosidades sobre a carta de Cristo à igreja de Sardes. Daniel, quais são as curiosidades sobre a carta de Cristo à igreja de Sardes? A primeira
Cristo se apresenta à igreja de Sardes com a mesma designação da igreja de Éfeso, isto é, aquele que tem as 7 estrelas. A carta de Cristo à igreja de Sardes é uma carta de um Cristo vivo a uma igreja morta. Antes de Cristo, olha que curiosidade, gente, isso é até uma lei que todo líder precisa aprender, que antes de você corrigir, você precisa elogiar. Olha que curiosidade. Cristo usa, minha gente, Cristo foi o maior líder da história, Então, ele, antes de corrigir, ele elogiava. Se você pegar a estrutura da carta à igreja de Éfeso e Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, você vai ver que Cristo avalia, elogia e reprova. Primeiro ele elogia, depois ele reprova. Mas olha que curiosidade. A carta à igreja de Sardes, antes de Cristo elogiar, ele reprova. E nós vamos estudar esse detalhe, porque antes de Cristo elogiar que lá em Pérgamo haviam alguns crentes que não haviam contaminado suas vestes, Cristo vai direto ao ponto e diz: tu tens nomes de quem vive, mas está morto. Ou seja, ele adverte logo, ele reprova logo de primeira. Então isso é uma curiosidade, porque é a primeira vez que nas cartas que Cristo reprova antes de elogiar. Outra curiosidade, é a carta que mais faz menção a nome. Gente, pelo menos 3 vezes, olha só, no versículo 1 e no versículo 5, o nome aparece. Tu tens nome uma vez, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome, porque alguns estudiosos dizem que Sardes era uma cidade que também gostava de preservar muito o seu nome, tendo em vista que vivia da glória do seu passado. Deixa eu correr aqui para a gente dar prosseguimento à nossa aula. Então, Cristo, ele destina a carta, e ele destina a quem? A igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Sardes, e nós, ao longo das aulas, estamos falando que este anjo aqui, segundo a maioria dos estudiosos, não é um ser angélico, não é um ser mensageiro de Deus, como a figura de um ser espiritual, como sabemos na figura do anjo, mas o pastor, o líder da igreja. Daniel, onde Sardes se localizava? Sardes estava localizada entre 50 e 60 quilômetros a sudeste de Tiatira. Estava situada no Vale de Hermo, sobre uma das colinas aluviais que ficavam entre a planície e o Monte Timor. A Acrópolis, ou a Acrópole, na verdade, a Acrópole, localizava parcialmente no cume de uma dessas colinas, com um precipício de 460 metros em 3 lados dela. Daniel, como era o comércio em Sardes? A principal atividade econômica de Sardes era o fabrico ou a fabricação de roupas de lã, que era comercializada em toda a Ásia. Daniel, como era a religião em Sardes? Havia em Sardes um enorme, mas inacabável templo a Artemis. Artemis, na mitologia, filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo, que competia com o templo de Éfeso. Conhecida também como a Cibele, a deusa da Anatólia, Ártemis era a deusa padroeira de Sardes. O povo da cidade tinha um interesse especial pela morte e pela imortalidade. Olha que curiosidade. O povo de Sardes tinha interesse especial pela morte e pela imortalidade. E muito de sua vida religiosa girava em torno da adoração da natureza, que se focalizava no ciclo de fertilidade além da morte. Uma das águas quentes, a 3 quilômetros de distância da cidade, parece ter sido associada
ao Deus do mundo inferior e a temas semelhantes. Então estes são alguns dados sobre a cidade de Sardes, localização, comércio e religião. Então, agora vamos adentrar diretamente na carta. Versículo 1, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 1. Cristo, ele destina a carta ao anjo da igreja de Sardes, e como toda a estrutura das 7 cartas, destinatário e apresentação, nós temos Cristo se apresentando de duas formas. Como é que Cristo se apresenta à igreja de Sardes? Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Olha que coisa interessante. Quando Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é provável que haja aqui uma referência à natureza séptupla do Espírito Santo, em Zacarias 4, 2 e versículo 10. Zacarias capítulo 4, versículos 2 e 10. A expressão descreve a obra completa e adequada do Espírito Santo na comunidade. A igreja de Sardes, que estava próxima da morte em sua totalidade, poderá viver apenas se o Espírito assumir o controle, e Cristo tem o Espírito disponível para eles. As 7 lâmpadas de Zacarias 4:2 e os 7 óleos de Zacarias 4:10 estão sobre a igreja de Sardes, na pessoa do Espírito Santo. E também Cristo se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. Isto indica, como nós sabemos, estas 7 estrelas falam dos anjos das 7 igrejas. Se você pegar o capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: o mistério das 7 estrelas que é visto na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Portanto, Cristo está falando aqui diretamente à liderança estabelecida, ao pastor da igreja de Sardes, que ele tinha o controle absoluto e soberano sobre aquele pastor e sobre aquela igreja. A terceira característica da carta é a sua avaliação: destinatário, apresentação e avaliação. Não há exceção. Em todas as 7 cartas, nós verificamos que a estrutura é praticamente a mesma. Cristo destina, apresenta, avalia. Como é que ele avalia? Eu conheço as tuas obras. É uma avaliação. Cristo, ele sonda. Cristo, ele vê. Cristo, ele contempla. É uma expressão usada em todas as cartas, indicando a onisciência divina e introduzindo, após a avaliação, os desdobramentos da carta. Pronto. Feita a introdução, conteúdo da carta. Olha que coisa. Olha como Cristo, minha gente, ele está tão irado com aquela igreja. Ele está tão cheio de náuseas daquela igreja, que ele vai diretamente ao ponto. Eu conheço as tuas obras, eu te avalio, e o resultado é este: que tens nome de que vives e estás morto. Meu Deus, olha que reprovação, olha a reprovação direta de Cristo à igreja de Sardes. Tu tens nome de quem vive, mas está morto. Meu Deus, quanta realidade hoje, quanta realidade. Gente, eu preparei esta aula para vocês com muito carinho, muitas pesquisas. E olha só, preste bem atenção. Sardes se preocupava com a fama, popularidade, visibilidade. Preocupava-se, outro sim, com seu nome. Seu nome indicava honra. Seu nome indicava espiritualidade, piedade,
cristianismo puro, mas era só fachada, era só aparência. A igreja de Sardes vivia de aparência, porque tu tens nome de quem vive, tem nome, mas era uma igreja morta. Agora olha a curiosidade histórica. Nos arredores da cidade estava uma necrose famosa, ou um cemitério, isto mesmo. Aos arredores de Sardes havia um cemitério com a sepultura de reis que haviam morrido havia muito tempo. A congregação de Sardes representava mais aquele cemitério do que uma igreja viva. Se desejassem viver, teriam de se voltar de suas obras falsas para o Espírito doador da vida. Nenhuma falsa doutrina, gente, olha que coisa interessante, nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Se você ler primeiro as 4 cartas que nós fizemos de exposição, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, você vai ver que em Éfeso eles puseram à prova os falsos apóstolos. Em Éfeso eles recusaram, rebateram, refutaram os nicolaítas. Em Éfeso eles haviam perdido o primeiro amor. Aí você vai pegar, em Pérgamo estava o trono de Satanás. Em Pérgamo estava a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Em Tiatira estava a profetiza Jezabel. Então, em cada carta, nós temos aqui igrejas passando por desafios doutrinários, hereges sacudindo a igreja. Mas quando nós lemos a igreja de Sardes, nós não temos aqui nenhuma doutrina herética, nós não temos aqui nenhum mal infiltrando na igreja, nenhum. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma igreja que vivia simplesmente de aparência. Nós vamos ter aqui uma igreja que era mais um cemitério do que um candelabro. Vou repetir. Sardes era mais um cemitério do que um candelabro. Então, Sardes estava morta. Não havia os balamitas, nem nicolaítas, nem mesmo os falsos ensinos de Jezabel, como disse. A igreja de Sardes não era molestada por ataques externos. Pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale apenas atacá-la. Olha, eu vou repetir isso aqui. Quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, já não vale apenas atacá-la. Já não vale mais apenas atacá-la. Adolf Paul disse: onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. Aquela igreja estava sendo sucumbida, dilacerada, simplesmente pelos próprios crentes que ali haviam. Eles estavam simplesmente vivendo de aparência. E aqui eu fiz uma anotação, porque como eu estou fazendo, a ideia da exposição de cada carta não é me promover, não é me aparecer. A ideia é trazer aplicações práticas da mensagem de Cristo para a igreja no passado e para a igreja no presente, isto é, para a igreja ontem e para a igreja hoje. Olha a anotação que eu fiz aqui. Sardes tinha reputação, mas não tinha caráter. A fama da igreja era notável, a igreja gozava de grande reputação na cidade, todos a reputavam como uma igreja viva, florescente, todos, com exceção de Cristo. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é uma mensagem séria. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Tem muitas pessoas fazendo sucesso, tem muitas pessoas no topo da fama, tem muitas pessoas alcançando popularidade, nome, sucesso, mas isto não significa sucesso aos olhos de Deus. Isto pode não significar glória diante de Deus. E olha só, Deus está mais preocupado
com o caráter da igreja do que com a sua fama. Por quê? A igreja tinha reputação na terra diante dos homens, mas não tinha caráter diante de Deus. O que é caráter? Caráter é marca, é a marca do ser humano. Não havia nenhuma marca espiritual, não havia nenhuma marca de piedade, de espiritualidade em Sardes. Não havia, com exceção de alguns poucos. A aparência da igreja denotava uma espiritualidade viva e aparente, mas o céu não a tinha como piedosa. Embora aparentasse vida, estava morta. Deus, olha que eu anotei isso aqui, minha gente. Escreva aqui nos comentários, escreva aqui. Você que está chegando, muita gente chegando, compartilhando, isso mesmo, compartilhe essa live, comente. Olha o que eu vou escrever, olha o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Deus está mais interessado no nosso caráter do que em nossa reputação. Vou repetir. Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nossa reputação. Porque caráter é aquilo que eu sou diante de Deus. Reputação é aquilo que eu sou diante das pessoas. Então, eu posso ter reputação diante das pessoas como tinha Sardes, fama diante das pessoas como tinha Sardes, piedade diante das pessoas como tinha Sardes, espiritualidade diante do mundo como tinha Sardes, mas diante de Deus, ser uma igreja morta. Olha que aula, olha que revelação. Se você pegar o Sermão da Montanha, o grande sermão que Jesus deu, você vai perceber em Mateus capítulo 7, versículos 22, 21 e 22, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, olha o que é caráter e o que é reputação. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por quê? Porque este tipo de pessoas que Cristo está falando aqui são pessoas de boa reputação, pessoas que profetizam, que fazem milagres, pessoas que expulsam demônios, mas Cristo vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, porque são pessoas que diante de Cristo comparecerão com boa reputação, mas sem caráter. E repito, Deus está mais interessado no meu caráter do que na minha reputação. Ele diz abertamente, tu tens nome de quem vive, mas está morto. Olha aqui a mensagem. Vocês já morreram há muito tempo. Só vive agora de reputação, de fama. O texto aqui no original tem nome de quem vives e estás morto. Dá a ideia de viver aqui de fama. Tu tens fama de estar vivo, mas está morto. Quanta realidade, minha gente. Minha cunhada Laudiana está assistindo, meu amigo Alisson Sampaio, irmã Vânia, irmã Rosa, irmã Alessandra, Deus abençoe. Vamos lá, que a gente tem, já se passaram 40 minutos de aula e eu estou aqui ainda no primeiro ponto. Estou aqui ainda no primeiro ponto. Olha só, deixa eu correr. A reputação tem a ver com o que os homens me veem, ou como os homens me veem, mas o caráter está relacionado com como Deus me vê. Olha só, outra reprovação de Cristo, a igreja de Sardes, está no versículo de número 2. Eu não achei as tuas obras perfeitas. Gente, se você analisar, Éfeso
Esmirna, se você analisar Pérgamo, se você analisar Tiatira, são igrejas que perseveravam, firmes, paciência, fé, trabalho, amor. Mas nós lemos a igreja de Sardes, nós não percebemos as obras de Sardes, porque Cristo vai direto reprová-la. Cristo vai reprovar, vai dar recomendações, vai elogiar alguns poucos que não contaminaram suas vestes, que nós vamos verificar daqui a pouco, mas ele vai reprovar mais uma vez: as tuas obras não são perfeitas. Como podem ser perfeitas as obras de uma igreja morta? Você sabia que tem muita gente que faz a obra de Cristo, mas infelizmente está morto? As obras não servem, não são aceitas. Você sabia que tem muita gente que faz para Cristo, mas não é reconhecido por Ele porque suas obras são más, não são perfeitas? Olha só, como pode uma igreja sem vida realizar obras perfeitas? Ela pode camuflar na terra, mas não no céu. Olha que gente, Sardes poderia demonstrar fama na terra, de vida, mas no céu, diante do céu, estava morta. Agora olha que coisa linda, é que Cristo conhece a nossa realidade. Ei, gente, Cristo conhece a nossa realidade. As suas obras não são perfeitas, gente. Obras perfeitas aqui, Cláudio Corrêa de Andrade, grande teólogo, consultor doutrinário e teológico da CPAD, ele vai analisar um ponto que eu gosto muito. Ele vai dizer que geralmente essas obras imperfeitas são igrejas que querem fazer a obra de Cristo com os métodos totalmente contrários que Cristo nos deixou. São igrejas que querem se divorciar das Escrituras. Minha gente, quantas igrejas já divorciaram-se de Cristo e das suas Escrituras, do seu Evangelho? Ensinam e defendem tudo aquilo que é contrário à fé e à ética cristã. Eles abraçam aquilo que Cristo condena. Eles pregam aquilo que é blasfêmia diante de Cristo. São igrejas que têm obras imperfeitas diante de Deus, obras que serão destruídas, aniquiladas, que de forma alguma são aceitas no reino. Em Sardes havia muita gente que não fazia mais a obra de Cristo com perfeição. Suas obras eram imperfeitas. Meu Deus, olha que a carta segue. Olha como a carta vai seguir. Aí nós vamos verificar os versículos 2 e 3, que tratam da recomendação. Cristo vai fazer, pelo menos, 6 recomendações àquela igreja morta. Primeira recomendação: ser vigilante. Gente, ser vigilante já era um conceito ligado à cidade de Sardes. Foi justamente por falta de vigilância, muito embora fosse uma cidade fortificada, muito bem segura, mas foi justamente por falta de vigilância que a cidade foi atacada e destruída, arruinada. A igreja com a cidade de Sardes foi conquistada 2 vezes porque os guardas não estavam sobre os muros. Os assaltantes escalaram de espinhadeiros para abrir os portões para os invasores. A igreja está sendo repreendida pela mesma falta de vigilância. Assim como a cidade de Sardes não vigilou, não estabeleceu uma segurança mais fortificada e acabou sendo invadida, aquela igreja também havia sido invadida, havia sido neutralizada, havia sido aniquilada de uma forma também que já estava morta.
Então Cristo diz a alguns daqueles crentes: ser vigilante. Segunda recomendação: confirma o restante que estava para morrer. Gente, além de ser uma igreja morta, havia alguns crentes ali que já estavam à beira da morte. Eu peguei aqui esse conceito, olha só. Confirma, fortalece, consolida. Fortalece o que ainda resta. A igreja como um todo estava morta, mas ainda restaram alguns que sobreviveram. O verbo dá a ideia de escorar ou colocar algo de pé, e contém a ideia de estabelecer algo e fortalecer aqueles crentes remanescentes que não contaminaram suas vestes. Eles deveriam fortalecer, colocar em pé, estabelecer, fortificar aqueles crentes que estavam à beira da morte. Esse texto, segundo alguns estudiosos, também diga que o processo de morte já havia começado e a culminação dele, sua morte, estava prestes a ocorrer. Estava muito pouco tempo e eles precisavam agir rapidamente ou morreriam. Deveria ser feito algo com urgência. Fortalece, consolida, estabelece aqueles que estão à beira da morte. Haja rapidamente enquanto há tempo, disse Cristo àquela igreja. Olha que missão. Uma minoria ativa pode chamar de volta a maioria da morte espiritual. Oh, glória, olha só. Uma minoria de crente vivo tem o poder de revitalizar, olha só, a maioria da morte espiritual. Ou seja, os poucos vivos poderia chamar de volta à vida a maioria que estava morta. Meu Deus! Há um texto de Paulo em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Terceira recomendação: lembra do que havia recebido. A mesma recomendação que Cristo dá à igreja de Éfeso, ele dá à igreja de Sardes. Lembre-se, é uma recomendação contínua e a prática das verdades passadas na qual eles haviam sido ensinados. Não é apenas manter a recordação na mente, mas colocá-las em práticas em suas vidas. Lembrar do que havia ouvido, eles haviam recebido e haviam ouvido. Os dois verbos, receber e ouvir, falam sobre os dois modos em que essas verdades vieram a eles: por meio da tradição apostólica recebido e pelo ensino da igreja ouvido. Primeira, ser vigilante. Segunda, confirma o restante que estava a morrer. Terceiro, lembra do que havia recebido. Quarto, lembra do que havia ouvido. Quinto, guarda o que recebeu e ouviu. O verbo indica aqui não apenas guardar ou preservar, mas obedecer. A vigilância espiritual é vista em uma vida perseverante e obediente nessas realidades espirituais. Em sexto lugar, arrepende-se. Gente, hoje eu tirei a tarde, olha só, tenho o meu caderninho, vou dar uma dica aqui para vocês. Olha, eu tenho o meu tablet, certo, que eu faço todas as minhas anotações, mas também eu tenho o meu caderno, olha só. Estou mostrando isso aqui para vocês, porque hoje eu fiz pelo menos 4 ou 5 páginas, escrevi um esboço dos 22 capítulos do Apocalipse. Não foi um esboço aleatório, não. Foi um esboço dividindo cada versículo, cada acontecimento, profecia, manifestação da ira de Deus, o juízo de Deus, tudo. Hoje eu tirei a tarde, li mais uma vez todo o livro do Apocalipse para também trazer um pano de fundo melhor para vocês. E por que eu estou falando isso? Porque arrependimento, minha gente, é a primeira palavra do Evangelho. Cristo, ele usa no Apocalipse a palavra arrependimento por mais de 10 vezes. Olha só, depois você lê.
No capítulo 2, no versículo 5, Cristo fala 2 vezes para a igreja de Éfeso se arrepender. No capítulo 2, versículo 16, mais uma vez, arrepende-te. No capítulo 2, versículo 21, 2 vezes, dei tempo para se arrepender. Cristo está falando aqui a igreja de Tiatira, 2 vezes. Capítulo 2, versículo 22, juízo sobre aquele que não se arrependem. Capítulo 3, versículo 19, igreja de Laodiceia, arrepende-te. Capítulo 3, versículo 3, igreja de Sardes, arrepende-te. Capítulo 9, versículo 20, não se arrependeram. Capítulo 9, versículo 21, não se arrependeram. Capítulo 16, versículo 9 e 11, não se arrependeram. Ou seja, nós temos aqui tanto a ordenança de Cristo para que haja arrependimento, porque o arrependimento é o caminho para a restauração e o único caminho para a restauração, a revitalização espiritual. Então, arrependimento também é a palavra central, é uma das palavras centrais do Apocalipse. Cristo diz àquela igreja: arrepende-te. É mais uma recomendação. É a 6ª recomendação de Cristo àquela igreja. Nós vimos destinatário, avaliação, reprovação, recomendação. Agora nós vamos ver advertência. Não é que fica legal? Quem está me acompanhando aqui? Vamos conversar um pouquinho. Cadê vocês? Quem está me assistindo agora? Não fica legal dividir a carta? Você tem uma compreensão melhor. Eu passaria com vocês aqui 1h30, 2 horas, 2 horas e meia conversando sobre a carta da igreja de Sardes, simplesmente não pelo conteúdo que eu tenho, não, isso não é prepotência, mas simplesmente por estruturar, dividir a carta, que torna muito mais compreensível. Cadê vocês que estão nos assistindo aí? Quem que está nos assistindo aqui agora? Muitas pessoas. Quem está nos assistindo que está compreendendo esta aula? Comente aí, coloque aí nos comentários: eu estou compreendendo, está bem claro, estou recebendo. Comente aí. Os irmãos estão comentando. Meu amigo pastor Alex Martins, isso mesmo, a parábola das 10 virgens é outro exemplo de virgens que estavam recebendo, ou melhor, estavam atentas, não é, ao toque, muito embora todas elas tenham adormecido, mas elas ouviram o toque, ou o som, a chamada, que o noivo estava chegando. Minha irmã Sandra Martins, pastor Alex Martins, irmã Rosiane Gonçalves, pastora Rosiane Gonçalves, Deus abençoe. Meu amigo Joel dos Santos, Deus abençoe. Aproveite, olha só, compartilha aí, minha gente. Você que está chegando agora, não deixe de compartilhar. Compartilhe para que o máximo de pessoas seja alcançada. Irmã Vânia Nunes, Deus abençoe. Olha só, nós vamos agora estudar sobre a advertência. A advertência. Cristo recomenda e ele vai advertir. Versículo 3. Se tu não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só, olha a advertência de Cristo. Se deixarem de ser vigilantes, o mesmo destino que sobreveio à cidade de Sardes nos ataques de Ciro e Antíoco III também sobreviria sobre a igreja. Um ladrão viria e a destruiria. Na verdade, Cristo viria. E embora o presente texto conceda a imagem da vinda como um ladrão,
da vinda de Cristo como um ladrão, na verdade, isto aqui não representa, teoricamente, a segunda vinda de Cristo. O texto não está falando da segunda vinda de Cristo, mas sim de um juízo repentino e inesperado. Expressão vir como ladrão nas Escrituras traz a conotação da segunda vinda de Cristo em alguns pontos, como Lucas 12:39, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 16:15, mas no presente texto não está falando da segunda vinda de Cristo, mas de uma vinda para juízo repentino e inesperado. Assim como Cristo removeria o candelabro de Éfeso, ele viria como ladrão, caso não houvesse arrependimento. Esta é a advertência: se você não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão. Agora, olha que coisa linda, Cristo vai aprovar aquela igreja, ou melhor, alguns poucos crentes que lá estavam. Cristo vai aprová-los. Como? Versículo de número 4. Mas tem também em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Gente, vestes no Apocalipse é um símbolo de aliança, porque se você pegar todos aqueles vestidos de brancos, vestes salpicadas de sangue, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, tudo isso fala de aliança, de vitória, de reino, de conquista, de festa, de bodas, enfim. Então, havia ali em Sardes alguns pouquíssimos crentes. Olha a expressão que Cristo usa: algumas poucas pessoas. Havia ali o remanescente de Deus, havia ali o remanescente de Cristo, havia ali alguns crentes que não se contaminaram. Agora, olha o detalhe: a figura aqui de contaminar as vestes é elaborada a partir da principal fonte de riqueza de Sardes, sua indústria de lã. Suas vestes não estavam contaminadas, mas santificadas em Cristo. Olha que coisa boa, coisa linda de se ver, uma igreja santificada em Cristo. E olha que algo mais interessante: Deus sempre vai preservar os remanescentes. Deus sempre vai preservar um grupo em meio à apostasia, em meio ao desvio moral, social, em meio ao desvio espiritual. Deus sempre vai preservar os seus remanescentes. Há sempre um grupo seleto, protegido e sustentado por Deus. Você que está assistindo essa live nesta noite, sinta-se protegido e sustentado por Deus, porque no meio de um mundo, de uma igreja, onde muitos infelizmente morreram espiritualmente, muitos mas não sabem o que é comunhão com Deus, espiritualidade com Deus, piedade com Deus, muitos já vivem simplesmente uma aparência, vivem da fama religiosa, mas não tem espiritualidade nenhuma. Em meio a tantos desafios que a igreja do presente século vive, Deus tem preservado a minha e a sua vida como remanescente neste tempo. Muito bom, pastor Alex. Justiça e pureza. As vestes brancas, sim. Justiça e pureza, santidade. Olha que coisa. Eu vou chegar já já. Que Deus nos preserve neste tempo de apostasia mundial. Minha gente, que tempos são esses em que vivemos? Em que aos poucos muitas pessoas têm sido arruinadas. Ninguém é arruinado de repente. Vou repetir, para que isso aqui esteja gravado na sua mente. Ninguém é arruinado de repente. É aos poucos que as pessoas vão perdendo a vitalidade. Meu Deus. Aos poucos as pessoas vão perdendo vida. E quando percebem, vive apenas de fachada,
vive apenas com a fama, mas ainda há um grupo seleto por Deus, protegido, revitalizado, que tem a missão de consolidar, de estabelecer aqueles que estão prestes a morrer. E deixa eu concluir. Nós já estamos aqui vamos chegar a 1 hora de live, 1 hora, e eu vou concluir falando para vocês sobre a promessa final de Cristo aos vencedores. Gente, Cristo diz, como ele diz às demais 6 cartas, ao vencedor: o que vencer será vestido de vestes brancas. Versículo 5: e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou encerrar agora com esta aula para vocês. Tem mais aqui umas 2 páginas. Olha só. Primeira promessa de Cristo. Versículo 4. Quando ele diz que tem alguns poucos que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco. Primeiro, o desejo de Deus sempre foi andar com o seu povo. Eu poderia jogar isso para outra aula, inclusive eu tenho, olha só, para quem ainda não adquiriu, não deixe de adquirir, aqui ó, meu primeiro livro, E Andou Enoque com Deus. Olha só, a vida de Enoque como modelo para a igreja contemporânea. Se você não tem, mande mensagem depois no direct, no message na verdade, mande mensagem. Por quê? Eu trato muito no meu livro sobre a trajetória do crente na terra até o céu. Desde o Éden, Deus andava no jardim na viração do dia, capítulo 3 de Gênesis. Porque o desejo de Deus foi sempre andar com o homem. Quando Cristo veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1. A expressão grega ali, habitar, é tabernacularizar, é armar a sua tenda. Por quê? Porque ele andou conosco, ele viveu em nosso meio, porque esse sempre foi o desejo de Deus. Por isso que aquele que vencer andará vestido de branco com Cristo, porque é o desejo de Cristo, é o desejo de Deus que nós estejamos para sempre com Ele, para todos sempre. Olha isso. A ideia aqui de vestes brancas retrata a celebração da vitória dos militares, o triunfo romano. Branco indica santidade, branco indica pureza, branco indica perfeição e branco indica também festa. Branco é a cor do Apocalipse. Olha aí, quer ver? Vou lhe provar, ó. Eu estou fazendo muitas anotações, inclusive vou dar essas pérolas agora aqui para vocês, certo? Existem algumas coisas brancas no Apocalipse, alguns objetos, utensílios. Primeiro, capítulo 1, versículo 14, a cabeça e os cabelos de Cristo são brancos como a lã. Capítulo 2, versículo 17, ao vencedor é prometido uma pedra branca. Capítulo 3, versículo 5, igreja de Sardes, ao vencedor é prometido que ande de vestes brancas, será vestido, receberá vestes brancas. Versículo 18 também, vestes brancas. Capítulo 4, versículo 4, nós temos os anciãos vestidos de vestes brancas, os santos, no capítulo 7, versículo 11, versículo 13 e 14, também de vestes brancas. Nós temos no capítulo 6, versículo 2, um cavalo branco, que é símbolo do anticristo. Nós temos no capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse, outro cavalo branco, que é símbolo de Cristo. Nós temos
no capítulo 14, versículo 11, uma nuvem branca. Nós temos no capítulo 19, versículo 14, cavalos brancos e um exército no céu vestidos de branco. Capítulo 19, versículo 14 de Apocalipse. E nós temos também um grande trono branco. Estas são as vezes que a palavra ou a cor branca aparece no Apocalipse, sempre indicando pureza, santidade, festa, justiça, alegria. E olha que coisa, andarão vestidos de branco. Segunda promessa, o nome não será arriscado do livro da vida. Isso aqui é outra aula. Há um debate muito grande entre arminianos e calvinistas. Nós temos aqui que mesmo o nome estando escrito no livro da vida, se não descer, o nome será removido. Porque a promessa do nome não ser removido do livro da vida só é feita para aqueles que vencerem, para aqueles que não deixarem a morte dominá-los, suplantá-los, mas que permaneçam vivos, ativos, piedosos, com caráter diante de Deus e reputação diante da cidade. A metáfora do livro que está diante de Deus com os nomes dos santos aparece muitas vezes. A primeira vez é em Êxodo 32, 32, Salmo 69, 28, Lucas 10, 20, Filipenses 4, 3, Hebreus 12, 23, Apocalipse 13, 8, 17, 8, 20, 12, 25. O livro da vida contém o nome dos cidadãos vivos. A remoção do nome estava associada a uma punição capital. Quando os cidadãos terrenos morrem, seus nomes são apagados dos livros. Os nomes dos vencedores espirituais jamais serão apagados. Sua vida gloriosa perdurará para sempre. Terceira promessa: Cristo confessará o seu nome diante dos anjos e diante do Pai. A maioria da igreja de Sardes havia se envergonhado de Cristo, provavelmente ao abrirem mão de seus distintivos cristãos a fim de serem aceitos por seus pares. Por trás da promessa, olha que coisa, por trás da promessa, a minoria fiel, aos remanescentes fiéis, havia uma mensagem de juízo para os infiéis da igreja. Aqueles que permanecem fiéis a Cristo têm uma nova identidade, uma nova cidadania e um novo futuro, vida eterna no céu. Glória a Deus para sempre. Meu amigo pastor Elilson Olímpio, meu amigão, pastor da igreja Filhos da Promessa, que Deus abençoe, meu pastor, seja muito bem-vindo à nossa live. Olha só, muitos pastores, muitos amigos, sempre ministros em várias igrejas, estão aqui nos acompanhando. Meu amigo Marcos Paulo, meu amigão, fez aniversário segunda-feira, mais uma vez, meu amigão, parabéns. Que Deus te conceda aí muitos anos de vida. Nós vamos comer um peixe assado aí em breve para comemorar seu aniversário. Minha gente, esta foi a 5ª exposição que fizemos desde quando começamos a série de exposições das cartas. Finalizamos agora a carta de Cristo à igreja de Sardes, lembrando que Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com a nossa reputação. Que a cada dia venhamos manter a nossa vida ativa, constante, fiel. Sobretudo, uma vida pura, reta, santa diante de Deus. Para que nós não venhamos ser surpreendidos pelo juízo iminente de Cristo. Que a cada dia, minha gente, venhamos olhar para o céu, tendo a plena certeza
que é um Cristo sustentando os seus remanescentes, que é um Cristo sustentando a minha e a sua vida, e Ele vai nos sustentar até o glorioso dia da sua vinda, e doravante estaremos para sempre com Ele, desfrutando de toda a eternidade. A irmã Vânia colocou aqui, já minha irmã, nós estamos a exatamente 1h10. Olha que coisa linda, 1h10 expondo a carta de Cristo à igreja de Sardes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Próxima quarta-feira, minha gente, se Deus permitir, vai pegar fogo. Falaremos sobre a carta de Cristo à igreja de Filadélfia. Ei, igreja gloriosa, igreja magnífica. Desde já eu lanço o convite a todos vocês. Próxima quarta-feira eu já estou fazendo os estudos, já estou me preparando aqui sobre a carta de Cristo à igreja de Filadélfia, depois sobre a carta de Cristo à igreja de Laodiceia. Eu já fiz a exposição do capítulo 4 do Apocalipse. Eu vou fazer a exposição do capítulo 1, trazendo um contexto geral do Apocalipse, apresentação, trazendo a revelação do Cristo glorificado, e depois eu vou dar continuidade aos capítulos 5 até o 22. Vamos estudar aí o Apocalipse passo a passo. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Muitos irmãos nos acompanhando, muitos irmãos compartilhando. Esta live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva. Se você deseja aprender, anotar, pegar todos os detalhes que eu trouxe para vocês, todo o contexto histórico envolvendo a cidade, a carta, todos os detalhes, aproveite que eu vou deixar salvo aqui para você desfrutar destas riquezas que há em cada carta. Eu aguardo você na próxima quarta-feira para estudarmos a carta de Cristo à igreja de Filadélfia. Que Deus te abençoe. Um abraço em todos vocês, um abraço fraterno, em nome de Jesus.